Nós estamos aqui com a advogada tributarista e contadora Juliana Zobaran. Juliana, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui na nossa rádio Antena 1. Oi, Magela, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada aí pelo convite. A gente está falando de IPTU e IPVA, mas tem que planejar tudo para pagar agora, né? É verdade. Na realidade, assim, todo mundo já sabe que logo no comecinho do ano a gente tem IPTU, IPVA, o material escolar que você estava falando, né, agora há Exatamente. pouco, e aquelas despesas que parecem chegar todas juntas ao mesmo tempo, né? E aí Que aperta um ponto no orçamento. o pessoal adotou o cartão de crédito no fim do ano sem olhar o limite, né? Agora começa a chegar, a gente fala dolorosa, não é isso? Mas, Juliana, me diga uma coisa, por onde começar o planejamento? Pagar à vista, com desconto ou parcelar? Como decidir sem desequilibrar o orçamento? Porque tem desconto e tem desconto também, né? Porque, por exemplo, o IPVA, o desconto é de 3%, 3%. o IPTU de 10%. O que você recomenda? Olha, se você tiver clareza no seu orçamento e espaço para alocação dessa despesa, eu recomendo que você o faça com desconto. Agora, o que acaba acontecendo, Magela, é que a pessoa já se compromete no cartão de crédito, já existe um nível de endividamento, e o que acaba acontecendo no final do dia é que você troca um desconto de 3% no IPVA, muitas vezes, por uns juros no cartão de crédito. Então, é uma conta que não fecha e não vale a pena. Aqui, o consumidor ele precisa se planejar, ou seja, será que eu vou ter condições de pagar esta fatura, né, ou este imposto necessariamente com esse desconto, ou eu vou me atropelar naquelas despesas que já estão no meu cartão de crédito e vou acabar pagando juros. É uma troca que não faz o menor sentido. Então, você precisa ter uma visão muito clara da tua situação atual. Parcelar o cartão de crédito é o pior dos mundos, né, Juliana? Nossa, esse realmente não é recomendável para ninguém, levando-se em consideração também o nível de endividamento do brasileiro atualmente, né? Quando eu estou falando aí em endividamento, não é inadimplemento, né? Ele Sim. está realmente endividado, tem muitas contas aí no cartão, né? Ele está pagando em dia, só que tem ali um nível de endividamento muito grande, o que significa, quando o salário cai na conta, grande parte dele já está comprometido. Então, aqui é pegar a sua planilha, pegar o seu caderninho com as contas e efetivamente saber o que é que você tem de compromissos, né, que vão vencer aí entre fevereiro e março, que você pode dispor desse valor. Ou seja, você guardou um pouquinho do seu 13º, ou não sobrou nada, e aí você vai ter a renda Você tá comprometida. brincando, né? Sobrou. Ô, Juliana, agora descontos e prazo. A gente já falou já de desconto, né? O IPVA com 3%, o IPTU até com 10%, mas tem calendário também. Dá pra gente, assim, os descontos e o calendário também, por favor, nos ajude nesse pagamento aí. Sim, isso varia de estado para estado, mas assim, olhando para Minas, né, as placas 1 e 2, elas já começam aí no início de fevereiro. E tem um ponto importante, Magela, que é o seguinte: se você paga a primeira parcela e de repente você esquece ou você não tem o valor para pagar a segunda e a terceira elas vencem imediatamente. Então você fica, né, numa situação bem complicada. Então, aqui tem que fazer conta e avaliar se o parcelamento realmente é uma opção segura para você. Agora, isenções e reduções, por exemplo, quem costuma ter direito, PCD, idosos têm direito também? Veículos isentos, imóveis com uso específico? Aliás, quais os documentos para poder fazer esse tipo de pedido? Mas primeiro eu queria saber se quem é que tem esse direito, esse benefício. Na realidade, varia muito pelos estados e pelos municípios. Então, quando a gente fala em IPTU, né, você paga e deve este valor ao município. Sim. Então, no Brasil, a gente tem 5.572 municípios e cada um tem regras específicas para isso. Tem município, por exemplo, que aceita um simples atestado de pobreza, né, no qual você entra com pedido de solicitação para não pagar o IPTU. E vale lembrar também, Magelo, o seguinte: não é só o proprietário do imóvel. Muitas vezes você aluga, né, um apartamento, uma casa, e este valor também está ali embutido, né? Você geralmente nos contratos de locação
você fica responsável por pagar, por exemplo, taxas condominiais, por pagar também o IPTU. Então, ela não é uma dívida só do proprietário, ela é uma dívida também de quem aí participa na locação desse imóvel. Tem que ficar atento a isso. Idoso tem isenção? Porque estão me perguntando aqui. É que isso vai muito mais pela renda do que pelo fato efetivamente de ser idoso. Olha, eu estou bem pertinho aí da minha aposentadoria, continuo fazendo as minhas contas lá no INSS, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. É por isso que Cada eu ano eu comecei faço, cedo também. mas olha, não é o fato de você ser aposentado que efetivamente te torna elegível a esse benefício, infelizmente, tá? Ô, Juliana, valor cobrado está alto. Quando e como pedir revisão, impugnação do IPTU? É aquele valor venal, metragem, padrão de construção. E no caso do IPVA, tabelas e erros cadastrais. É muito importante, né? Eu já vi casos, por exemplo, que o próprio prédio, quando foi feito o habite-se, né, ele foi registrado em datas posteriores à sua construção. Então, muitas vezes vale a pena você pegar o memorial e efetivamente verificar, olha, quando é que ele foi construído? Será que está ajustado? Será que a metragem que foi considerada aqui está ajustada? As pessoas também podem ser induzidas a erro, Sim. porque, por exemplo, a gente faz aquele puxadinho ali do lado da casa da gente. Esse E tal achando que a puxadinho é prefeitura problemático, vai, né? e aí achando que a prefeitura não vai se atentar a isso. Hoje em dia, as prefeituras elas já contratam empresas que deixam os drones Exatamente. sobrevoando essas localidades, justamente para falar, houve aqui uma modificação, então eu vou cobrar mais. Então, esse também é um ponto de Mas eu atenção, fiz o viu? puxadinho lá nos fundos, não adianta, o drone passa lá, né? Então tem que ficar atento a isso, né? Verdade. Agora, atrasar, o que que acontece, Juliana? É só questão de juros ou tem outras implicações? Juros e multas são altos. E também aquilo que eu acabei frisando antes para você, que é o vencimento das parcelas. Se você fez uma opção pelo parcelamento, vamos imaginar que você pagou aí no dia 5 de fevereiro e esqueceu ou não teve capacidade financeira para honrar essa dívida, a segunda parcela, em março. O que, que acontece? O vencível fica vencido neste dia também, ou seja, a segunda e terceira parcela, elas vencem imediatamente. E aí é um grande problema, porque se você já não tem o valor para pagar apenas uma, duas ficam vencíveis. Sim. E qual é a consequência prática disso, né? Para o IPVA, isso afeta o licenciamento do veículo. Lembra que quando a gente paga o IPVA, geralmente vem junto do IPVA o licenciamento que você precisa pagar anualmente. Isso. Eu não recomendo pagar junto, porque você tem o ano todo para pagar o licenciamento do seu veículo. Então, agora você tem que se preocupar com o pagamento do IPVA. Para o IPTU, da mesma forma, né? Geralmente as parcelas são mais suaves, você fica praticamente, né, um ano pagando aí o seu IPTU, mas da mesma forma, se você opta pelo parcelamento, as outras dívidas elas se tornam vencidas a partir do momento em que você não quita essas parcelas em dia. Agora, deixa eu voltar aqui no IPTU. Por exemplo, é uma pessoa que tem um apartamento alugado. Quem paga o IPTU é o proprietário ou é o locatário? Ou é convenção? Aqui existe uma máxima que é o contrato faz lei entre as partes. Sim. Então, o que eu vou colocar aqui para você é o que geralmente nós temos, né, no direito consumerista, que é o que a pessoa que está alugando o imóvel, ou seja, o locador, né, ele necessariamente tem essa despesa em seu nome, porque ele é o proprietário. Mas ele acaba, no final do dia, no contrato de locação, colocando uma cláusula dizendo, olha, tanto o condomínio quanto as outras despesas, por exemplo, corpo de bombeiros, né, outras despesas que podem existir, taxa de iluminação, taxa de coleta de lixo, em algumas municipalidades, nós temos também esse direcionamento para o locatário, ou seja, para quem depende desse imóvel para viver. Então, aqui geralmente fica essa Você pode responsabilidade colocar no com quem está contrato, né? Porque locando o IPTU é um imposto sobre o imóvel, então, em o tese, imóvel. seria do proprietário. O condomínio, não. O condomínio Isso. você está usando os serviços do condomínio, então você é que deve pagar. Mas, se colocar no contrato,
tá tudo tranquilo, né? Verdade. Tá tranquilo. Golpes e erros comuns. É muito comum a gente pagar. Agora tem Pix, boleto falso, enfim, tem que ficar muito atento também para isso, né, Juliana? Bastante. Mas, na realidade, Magela, o boleto falso, ele já está aí há muitos anos, né? Esse é velho de De guerra, vez em né? quando, a gente realmente tinha, e, enfim, infelizmente, fazia um pagamento. Eu falo até, não só no caso da pessoa física, mas empresas também, às vezes, recebiam alguns boletos e não estava ali nos seus controles. Eu prefiro pagar do que ter um problema lá na frente, não sabe, às vezes, nem o que está pagando. Agora, o que é importante a gente dizer é nenhum estado, nenhum município pede pagamento via Pix. Então, assim, se você receber uma mensagem de WhatsApp ou SMS no seu celular, a primeira orientação é não clique nessa mensagem e também não pague caso venha um boleto anexado a essa mensagem. Esse é que é um perigo, porque vira e mexe, tem lá na internet no seu e-mail. Veja aqui o valor do seu boleto. Aí a hora que clica, pronto, foi, dançou, né? E às vezes, mas a pessoa, ela clica, ela não tem noção do quanto aquilo pode infectar o computador Sim. dela. Como tudo pode ser que, até mesmo por rastreio, a pessoa não se dê conta, mas aí, no momento em que ela vier a acessar o banco e digitar a sua senha, vai haver um espelhamento para este bandido. E, nesse momento, ela pode ter aí a sua conta invadida Sim, e com também, certeza. né, eles costumam fazer empréstimos em seu nome, além de sacar todo o valor que você tem em conta. Então, a gente tem que ter muitíssimo cuidado. Não saiam clicando, né? Esses e-mails a gente costuma chamar de phishing, que é justamente para Pescar, né? atrair as pessoas. Juliana Zubaram, muito obrigado por participar conosco aqui do programa e dessas orientações, especialmente de IPTU e IPVA, que são impostos que já estão sendo cobrados a partir da semana que vem. Obrigado, viu, querido? Um abraço para você e até a próxima. Muito obrigada, uma boa tarde para você, Magela. Tchau, tchau. Tribuna no Ar.